Gálatas capítulo 3. É este pensamento que desperta os grandes sentimentos do apóstolo. Ó insensatos Gálatas, continua ele, quem vos fascinou? Cristo tinha sido representado perante os seus olhos como crucificado. A loucura deles parecia mais espantosa ainda em face do que tinham recebido, perante aquilo de que de fato gozavam sobre o Evangelho e dos seus sofrimentos por causa deste mesmo Evangelho. Tinham eles recebido o Espírito por obras feitas sobre um princípio legal ou por um testemunho que a sua fé tinha recebido? Tendo começado pelo poder do Espírito, quereriam eles agora elevar-se à perfeição pela carne? Tinham sofrido pelo Evangelho, pelo puro Evangelho, não misturado com o judaísmo e com a lei. Tudo isso era, pois, em vão? Mais ainda, aquele que lhes comunicava o Espírito Santo, fazia milagres no meio deles, fazia-o por obras realizadas sobre um princípio legal ou em relação com o testemunho que a fé recebia. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Era o princípio estabelecido por Deus no caso do pai dos crentes. Por conseguinte, aqueles que se colocavam pela graça sob o princípio da fé, esses eram os filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, tinha anunciado antecipadamente esse evangelho a Abraão, dizendo-lhe: todas as nações serão benditas em ti. A epístola é necessariamente elementar, porque os Gálatas abandonavam o fundamento e o apóstolo insiste sobre este fato. Os grandes princípios da epístola são em relação com a presença conhecida do Espírito Santo, a promessa da graça antes da lei e, em contraste com isso, Cristo, o cumprimento da promessa e a lei aparecendo nesse intervalo de tempo. Os gentios eram assim herdeiros em Cristo, o verdadeiro e único herdeiro da promessa, e os judeus adquiriam a posição de filhos. Temos, pois, o princípio sobre o qual Abraão estava colocado perante Deus e a declaração que era nele que os gentios seriam benditos. Portanto, aqueles que estão sobre o princípio da fé são benditos com o crente Abraão, ao passo que a lei pronuncia uma maldição expressa sobre aqueles que não a observam na sua totalidade. Este emprego do capítulo 27 de Deuteronômio foi considerado noutra passagem. Recordo somente aqui que, tendo as 12 tribos sido divididas em 2 grupos, de 6 cada um para anunciar a bênção e o outro a maldição, só as maldições são relatadas e as bênçãos inteiramente omitidas, circunstâncias impressionantes empregada pelo apóstolo para mostrar o verdadeiro caráter da lei. Ao mesmo tempo, a Escritura demonstra claramente que não são as obras da lei que justificam, porque diz: o justo viverá da fé. Ora, a lei não é de fé, pois diz: o homem que fizer estas coisas, por ela viverás. Versículos 11 e 12. Mas a autoridade da lei não deve, então, ser mantida como sendo a de Deus? Certamente que sim. Porém, Cristo levou a maldição da lei, tendo resgatado e livrado aqueles que, submetidos previamente à sentença da lei, creem agora no Senhor, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus, e deste modo todos os crentes, judeus e gentios, recebam o Espírito Santo que tinha sido prometido. Cristo tinha feito desaparecer para o crente, anteriormente sujeito à lei e culpado de a ter violado, toda a maldição que a lei pronunciava contra o culpado. E a lei que distinguia Israel das outras nações tinha perdido a sua força para
o judeu que cria em Jesus pelo mesmo ato que tributava o mais impressionante testemunho à autoridade desta mesma lei. Portanto, a barreira que separava Israel dos gentios já não existia, e a antiga promessa da bênção podia decorrer livremente, segundo os termos em que tinha sido feito Abraão, sobre os gentios, pelo caudal de Cristo que tinha tirado a maldição que, pela lei, pesava sobre os judeus, e ambos, judeus e gentios, crendo em Cristo, podiam receber o Espírito Santo, objeto das promessas de Deus neste tempo de bênção. Tendo abandonado este ponto, o apóstolo trata agora não do efeito da lei sobre a consciência, mas das relações da lei e da promessa entre ambas. Ora, a promessa tinha sido feita em primeiro lugar, e não só tinha sido feita, mas também tinha sido confirmada. E ainda que se tratasse apenas de um comprometimento do homem, solenemente confirmado, não se podia anular nem juntar-lhe o que quer que fosse. Ora, fora Deus que se comprometera com Abraão por meio de promessa 430 anos antes da lei, tendo depositado, por assim dizer, na sua pessoa a bênção dos gentios, Gênesis capítulo 12, essa promessa foi confirmada, a sua semente, Gênesis capítulo 22, e a uma só. Não é dito as sementes, mas sim a tua semente, e esta semente é Cristo. Observamos, então, que as promessas relativas às bênçãos temporais de Israel foram feitas a Abraão e à sua posteridade, e foi dito mais que essa posteridade seria numerosa como as estrelas. Mas aqui Paulo não fala das promessas feitas aos judeus, e sim da bênção concedida aos gentios. Ora, a promessa da bênção aos gentios foi feita somente a Abraão, sem mencionar a sua posteridade, Gênesis 12. E como o apóstolo diz aqui, ela foi concedida à sua posteridade sem nomear Abraão, Gênesis 22, unicamente na pessoa de Isaque, tipo do Senhor Jesus, oferecido em sacrifício e ressurreição, como Isaque o foi em figura. Assim, a promessa foi confirmada não em Cristo, mas a Cristo, verdadeiramente e verdadeira posteridade de Abraão, conforme vemos no versículo 16 agora. É deste fato de as promessas terem sido confirmadas a Cristo que depende todo o relacionamento e o raciocínio do apóstolo. Compreende-se a importância do fato típico, a saber, que a promessa foi confirmada a Isaque após o seu sacrifício e ressurreição figurados. Sem dúvida que aquele, Jesus, que realizou essa figura, assegurou deste modo as promessas feitas a Davi, mas, ao mesmo tempo, o muro de vedação foi destruído. Doravante, a bênção pode correr sobre os gentios, do mesmo modo que sobre os judeus, em virtude da expiação realizada por Cristo. Agora o crente, feito justiça de Deus em Cristo, pode ser selado do Espírito Santo que tinha sido prometido, uma vez que se tenha apreendido o alcance dos capítulos 12 e 22 de Gênesis, no que concerne às promessas de bênçãos feitas aos gentios, vê-se muito claramente o fundamento em que se assenta a argumentação do apóstolo. Voltando ao nosso estudo, não nos é dito a semente, mas sim a tua semente. E esta semente é Cristo, como já frisamos. Um judeu não ousaria negar este último ponto. Agora, vindo a lei, tanto tempo depois, não poderia anular a promessa anteriormente feita e solenemente confirmada por Deus, de modo que a promessa
não tivesse o seu efeito, porque se a herança assentasse sobre um princípio legal, já não era sobre o princípio da promessa? Ora, Deus deu a Abraão por promessa, versículo 18. Qual, pois, a razão de ser da lei, uma vez que a promessa imutável já tinha sido dado e que a herança devia caber ao objeto desta promessa sem que a lei pudesse alterar o que quer que fosse? É que há uma outra questão entre a alma e Deus, ou, se quisermos, entre Deus e o homem, a saber, a questão da justiça. A graça que quer dar a bênção e que antecipadamente a promete não é, para nós, a única fonte de bênção. A questão da justiça, a questão do pecado e da culpabilidade do homem deve ser regulada com Deus. Ora, a promessa, que era incondicional e feita a Cristo, não suscitava a questão da justiça, mas era necessário que ela fosse suscitada e, em primeiro lugar, requerendo a justiça da parte do homem, que era responsável de dela se revestir e de nela andar perante Deus. O homem devia ter sido justo perante Deus. Ora, o pecado já lá estava quando a lei foi dada, e na realidade foi para manifestar o pecado que a lei interveio. Na verdade, o pecado estava lá, e a vontade do homem era rebelde a Deus, mas a lei fazia sobressair a força dessa má vontade e manifestava o seu interior desprezo por Deus, transpondo a barreira que a proibição de Deus levantava entre ela e os seus desejos. A lei foi introduzida para que houvesse transgressões? Não. Como vimos já ao estudarmos a Epístola aos Romanos, onde este mesmo assunto é trazido, para que houvesse pecado, mas sim para que houvesse transgressões, pelas quais a consciência do homem pudesse ser atingida, e a sentença de morte e de condenação ser tornada sensível ao seu volúvel e indiferente coração. A lei foi, pois, introduzida entre a promessa e o seu cumprimento para que o verdadeiro estado moral do homem fosse posto em evidência. Ora, as circunstâncias em que a lei foi dada mostrava claramente que a lei não era, de modo nenhum, o meio do cumprimento das promessas, mas que, pelo contrário, colocava o homem num terreno totalmente diferente. A lei dava ao homem o conhecimento do que ele era e fazia-lhe compreender, ao mesmo tempo, a impossibilidade de permanecer perante Deus na base da sua própria responsabilidade. Deus tinha feito uma promessa sem condições à posteridade de Abraão. Ele a cumpriria infalivelmente, porque ele é Deus. Mas a comunicação da lei não foi direta e imediata da parte de Deus. A lei é ordenada por anjos. Não foi Deus que, simplesmente falando, se comprometeu a si próprio, pela sua palavra, com a pessoa em favor da qual a promessa devia cumprir-se. Os anjos de glória, que não tinham nenhuma parte nas promessas, porque eram anjos que brilhavam na glória do Sinai, veja o Salmo 68, por exemplo, revestiram pela vontade de Deus, do esplendor da sua dignidade, a proclamação da lei, mas o Deus dos anjos e de Israel mantinha-se à parte, escondido no seu santuário de nuvens, de chamas e de espessas trevas. Estava cercado de glória, tornava-se temível na sua magnificência, mas não se mostrava a si mesmo. Tinha dado a promessa em pessoa. Um mediador trazia a lei. Ora, a existência de um mediador supõe necessariamente duas partes, mas Deus é um, e isto constituía o fundamento de toda a religião dos judeus. Havia, portanto, uma outra parte da qual dependia a estabilidade da aliança feita no Sinai, e com efeito Moisés sabia e descia do monte,
relatando as palavras do Senhor a Israel, elevando a resposta de Israel, que se comprometia ao cumprimento daquilo que o Senhor lhe impunha como condição do gozo que lhe tinha sido prometido. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, diz o Eterno, tudo o que o Senhor falou, nós o faremos, respondeu Israel por intermédio de Moisés. Quais foram as consequências? O apóstolo, com impressionante ternura, ao que me parece, não responde a esta questão. Não tira as evidências e as evidentes conclusões do seu raciocínio. O seu alvo era mostrar a diferença que há entre a promessa e a lei, sem ferir inutilmente o coração de um povo que ele amava. Pelo contrário, esforça-se logo para impedir que ficassem escandalizados com o que ele tinha dito, desenvolvendo ao mesmo tempo a sua tese. É a lei contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Versículo 21. Se uma lei capaz de dar vida tinha sido dado, então a justiça, porque está ali o tema desta passagem, teria sido pela lei. O homem possuído uma vida divina ter-se-ia achado justo da justiça que ele teria cumprido. A lei prometia a bênção de Deus mediante a obediência do homem. Se ela tinha podido dar a vida ao mesmo tempo, essa obediência teria existido. A justiça teria sido cumprida à razão da lei. E aqueles aos quais a promessa tinha sido feita teriam gozado do seu cumprimento em virtude da sua própria justiça. Ora, foi precisamente o contrário o que sucedeu, porque, ao fim e ao cabo, o homem, judeu ou gentil, é pecador por natureza. Sem lei, é escravo das suas desenfreadas paixões. Sobre a lei, mostra a força das suas paixões, violando-a. A Escritura inclui a todos sob o pecado, para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse cumprida em favor daqueles que creem. Ora, antes de vir a fé, quer dizer a fé cristã como princípio de relação com Deus, antes que a existência dos objetos positivos da fé na pessoa e na obra e na glória de Cristo o homem, fosse tornado o meio de estabelecer a fé do Evangelho, os judeus tinham sido guardados sob a lei, tinham sido encerrados, tendo em vista o gozo do privilégio que havia de vir. A lei tinha sido assim para o judeu como um aio até a vinda de Cristo, para que fosse justificado sob o princípio da fé. Enquanto esperava, não estava sem freio, era guardado à parte, não menos culpado que o gentil, mas separado para uma justificação cuja necessidade era evidenciada pela lei, que ele não cumpria, mas que exigia justiça da parte do homem, mostrando assim que Deus queria essa justiça. Mas logo que a fé viesse, aqueles que até ali tinham sido submetidos à lei, já não ficavam sob a sua tutela, que os obrigava somente até ao aparecimento da fé, porque esta fé, colocando o homem imediatamente em presença de Deus e fazendo do crente um filho do Pai de glória, já não deixava lugar para os cuidados do aio, empregado durante a infância, daquele que era agora livre em relação direta com o Pai. Assim, o crente é um filho em relação imediata com seu Pai, com Deus, sendo manifestado o próprio Deus. Ele é filho porque todos aqueles que foram batizados para terem parte nos privilégios que estão em Cristo, estão revestidos de Cristo. Não estão perante Deus como judeus ou como gentios, como escravos ou como homens livres. Homens e mulheres estão perante Deus segundo a sua posição em Cristo, todos como sendo um só nele,
Cristo é para todos a medida comum e única da sua relação com Deus. Mas Cristo é, como vimos, a única posteridade de Abraão. Ora, se os gentios estão em Cristo, entram, por conseguinte, nessa privilegiada posição, eles são, em Cristo, a posteridade de Abraão e herdeiros segundo a promessa feito a esta posteridade. Deste modo, a posição relativa do judeu, embora piedoso, antes da vinda de Cristo, e a do crente, judeu ou gentil, quando Cristo foi revelado, são claramente verificadas. O apóstolo resume a diferença existente entre estas duas posições no começo do capítulo seguinte, o capítulo 4.